Olá, Argonauta, vamos lá, dar sequência na nossa jornada. Papel, caneta e vamos para o conteúdo. Vamos lá então, Argonautas, para falar sobre a última das três partes do nosso cérebro rei. E nas últimas aulas a gente falou então sobre a parte instintiva do nosso cérebro, entendeu como chamar a atenção das pessoas através de uma necessidade e desejo que ela tem na vida cotidiana dela. E falou também sobre as emoções, então como associar aquela necessidade ou desejo com emoções positivas, né? E falou também sobre as emoções negativas, como ativar as emoções negativas e relacionar a uma dor, e as emoções positivas ao desejo, à transformação que ela precisa, né, através de um produto ou de um serviço. A partir dessas próximas aulas aqui, as peças elas vão começar a se encaixar. Então a gente vai entender como juntar tudo isso, né? E o porquê que é importante de ativar essas três áreas do nosso cérebro também, a gente vai falar aqui durante essa aula. Então vamos lá. Como eu disse, então a gente falou sobre o nosso cérebro instintivo e o nosso cérebro emocional nas últimas aulas, e hoje a gente vai falar sobre a parte racional do nosso cérebro, que é o neocórtex, né? Então essa parte racional do nosso cérebro é a última que se forma geralmente durante a nossa vida e foi a última também que evoluiu durante a evolução da nossa espécie. Então ela é o que separa os humanos dos animais. É um sistema complexo de julgamento com o objetivo de proteger a nossa sobrevivência. Então, o nosso cérebro como um todo, né, as três áreas do nosso cérebro aí, elas têm o objetivo de armazenar energia, de garantir que o nosso corpo tem energia para fugir quando for necessário, para correr quando for necessário, ou para se reproduzir também quando for necessário, né? Então, ele tem essa função de garantir a sobrevivência da espécie. E ela é a área do nosso cérebro que mais gasta energia, a nossa parte racional. É por isso que muitas vezes, quando você vai estudar, quando você precisa tomar decisões lógicas, comparar coisas, você fica cansado ou às vezes dá dor de cabeça, porque é a área do cérebro que mais gasta energia e nós, como vendedores, temos a obrigação, digamos assim, de ajudar o nosso cliente a poupar a energia do cérebro dele. Então é por isso que nós precisamos aprender a vender para os instintos e para as emoções. E utilizar também uma pitadinha da razão quando precisar. Então a razão é só aquele empurrãozinho que você dá quando a pessoa ainda está ali em cima do muro, né? Então, muitas vezes ela já tomou a decisão através do subconsciente dela, né? Já comprou aquela ideia, e aí para realmente ela pagar, passar o cartão, ela precisa desses elementos lógicos e racionais, né? Mas não antes disso. Então, o nosso cérebro racional, ele basicamente serve para comparar situações atuais com fatos que já aconteceram e tomar uma decisão. Então, ele é o cérebro do julgamento, né? Então, tudo aquilo que acontece à tua volta, que está acontecendo todo tempo, o cérebro está processando todos aqueles estímulos e está julgando esses estímulos, está julgando essas coisas como boas, ruins, estranhas. Então, ele fica dando esses crachás, digamos assim, para cada situação. E as situações que você já passou durante a tua vida, né? Então, até os 7 primeiros anos de idade ali, a maioria das situações que você vai ter durante o restante da tua vida, elas já foram gravadas no teu subconsciente até os 7 primeiros anos de idade. Por isso que é difícil de mudar uma crença, mudar um hábito, mudar um comportamento depois de tanto tempo instalado. Porque você já teve uma experiência com aquilo e você já tem um julgamento, uma crença a respeito daquilo, né? Então, o nosso cérebro racional ele serve como um muro que nos protege ou nos limita através da formação de crenças. Algumas delas, é, poucas na verdade, né, a menor parte das decisões que a gente toma e das crenças que a gente tem, elas são conscientes. A maioria, elas são inconscientes, porque elas são absorvidas pelo nosso cérebro durante as experiências que a gente tem. Então, tem muitas experiências que a gente não precisa pensar a respeito, né? A gente só passa por aquela experiência e aquilo grava uma emoção, grava uma experiência ali no nosso cérebro que toda vez que aquilo acontecer alguma coisa parecida durante a nossa vida, nós já vamos ter um pré-julgamento sobre aquilo, já vamos ter decisões ou comportamentos é, já pré-programados a respeito daquela situação, né? E é assim que a maioria das crenças se formam, tá? Então, a forma mais fraca de você instalar uma crença é ouvindo histórias, né? Então, ouvir histórias, você até instala crenças, mas ela é a forma mais fraca das três. Ver acontecendo com outras pessoas, ver histórias acontecendo, coisas acontecendo, é um pouco mais forte, então você percebe que aquilo realmente é verdade. Mas a forma mais forte de se instalar uma crença, de ter uma crença, é vivendo a história. Então, quando você passa por situações, quando você adquire uma competência, quando você adquire uma visão sobre algo que aconteceu na tua vida, então você vai ter crenças mais fortes do que se você tivesse apenas ouvido uma história acontecendo. Então imagina o seguinte, quando você ouve e depois você passa pela experiência, então aquela crença vai ser muito mais forte, porque você já tinha ouvido, você tinha já uma concepção daquilo na tua mente, e depois você viveu a história. Então aquilo se torna uma crença praticamente indestrutível, né? Então, ao ouvir as histórias, o nosso cérebro racional ele fica focado nos fatos das histórias
enquanto as emoções vão acontecendo. Então não tem como uma pessoa não sentir emoções. Enquanto ela está sobrevivendo no mundo real, ela está sentindo emoções. E quando você está ouvindo uma história, as emoções elas vão surgir. Então é normal. O nosso cérebro, como ele está concentrado nos fatos da história, então essas emoções elas vão tomando conta. E a moral dessa história ela fala diretamente com o teu instinto. Então, nesse formato, né, nessa forma de contar uma história, você dribla o cérebro racional. E isso é o que acontece, por exemplo, na hipnose. A hipnose e nas outras formas de entretenimento que a gente vê por aí também. Então, as histórias que a gente vê na TV, em novela, filme e qualquer outra história que a gente ouve por aí, ela usa esse mesmo padrão. Então, ela instala uma moral, uma crença, falando direto com o nosso inconsciente, enquanto o nosso racional está ali focado nos fatos. Então, ele dribla o nosso racional para instalar essas crenças, né, para vender essas ideias direto para o nosso inconsciente. E uma vez instalada uma crença, as pessoas tendem a tomar sempre decisões baseadas nessa crença sem julgar. Então, se você teve uma experiência passada na tua vida que te ensinou alguma coisa, a tendência é que você vai sempre seguir o mesmo padrão, a não ser que você se torne consciente sobre aquela crença, né? Mas esse não seria o foco hoje, né? Então, esse padrão de contar histórias, começando pelo instinto, passando pela emoção e depois indo para a razão, ele instala um sentimento que vai ser ativado toda vez que a pessoa viver essa experiência novamente ou que ela ouvir a mesma história novamente, né? Então, se for um sentimento negativo que está associado a essa crença, né? Então, se você ouviu uma história e essa história tinha um sentimento negativo ali como moral, e você falhar numa experiência atual, porque você já entrou pensando em perder por causa daquela história que você ouviu, então essa crença ela vai ser reforçada e dessa forma nasce uma versão frustrada de você. E se for um sentimento positivo, então você não vai julgar a próxima vez que alguém tentar te vender a mesma ideia, tentar te vender um produto que você já conhece, por exemplo, ou alguma coisa que esteja alinhado com o que você pensa. Então é mais difícil mudar uma crença do que ir de encontro com aquilo que a pessoa já acredita. Porém, quando você muda crenças, você cria novos mercados. A gente vai falar isso durante a jornada também, mas mais adiante, né? Então, criar novos mercados, na verdade, é ir contra as tendências, contra as crenças do mundo atual, contra as crenças do mercado atualmente. E nós não temos consciência da maioria das nossas crenças, né? Então, porque elas foram instaladas com histórias. Então, mais de 80, talvez 90, 99% das crenças que a gente tem, das decisões que a gente toma no nosso dia a dia, elas acontecem instintivamente, acontecem inconscientemente. E só depois a gente julga elas, só depois a gente pensa sobre elas. Então, sempre tem aquela pessoa, você provavelmente vai conhecer aquela pessoa que diz que só toma decisões racionais. Mas não é bem assim, não. Na verdade, essa pessoa que diz que toma decisões racionais, ela também vai tomar uma decisão baseada em uma outra experiência que ela teve no passado. O único detalhe, a única diferença que ela pode ter de pessoas que tomam decisões assim sem pensar muito, é que essa pessoa ela ficou consciente sobre aquela crença. Então ela percebeu que de várias formas diferentes que aquela situação, aquela ideia, aquele produto, aquilo que ela viveu no passado realmente não funciona. E a partir desse momento aí não tem realmente o que fazer. Então é uma crença racional e aí sim ela toma essas decisões. Mas a maioria das pessoas vai tomar decisões inconscientes. Então elas vão tomar decisões emocionais geralmente, né? A grande maioria das pessoas. Então as histórias elas têm esse poder, né? Tanto as histórias contadas, faladas, assistidas, quanto imagens também, né? Então elas têm esse poder de criar uma situação dentro da nossa mente e associar essas nossas emoções a essas situações. Então provavelmente vocês já conhecem essas histórias aqui, né? Já ouviram essas histórias em algum momento e vocês têm emoções a respeito dessas histórias. Em algum determinado momento, talvez uma história ou outra já não faça mais tanto sentido, já não tenha mais tanto impacto na tua vida, mas, mesmo assim, mesmo depois de adulto, ainda tem muita história que você acredita e que causa impacto real no teu dia a dia. Então, boas histórias, elas são carregadas de emoções e elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Então, quando elas são usadas para o bem, elas geram ação, formando heróis. E quando elas são usadas para o mal, elas geram medo, formando escravos. Então, essas outras histórias aqui, provavelmente também vocês já conhecem, e agora vocês começam a entender essa associação de emoções, essa criação de narrativas em torno das histórias. Então, durante toda essa jornada, até aqui, a gente tem falado sobre isso, sobre histórias, sobre crenças, né, narrativas, que, na verdade, a maioria dessas coisas, elas são criadas para fazer exatamente isso, criar uma percepção na nossa cabeça. Quando, na verdade, a verdadeira sabedoria, a verdade absoluta, são só fatos, né? Então, os fatos, eles não mudam uma visão que eu tenho sobre alguma coisa ou outra, né? Os fatos, eles simplesmente acontecem. São os humanos, somos nós que damos significado para aquilo. São nós que criamos crenças em volta de uma situação
e que damos significado. Mas na verdade absoluta são só fatos, né? Então, quando você entende isso, entende o poder de conseguir associar emoções com histórias, com fatos que acontecem no dia a dia, fatos sobre a tua empresa, sobre os teus produtos ou serviços, você cria uma percepção na mente das pessoas que pode ajudar elas a tomar uma decisão ou não. Perfeito? Então, por hora, você precisa entender o seguinte: a mente racional é o lar das objeções. Então, a objeção mais forte que as pessoas têm em mente quando veem um produto ou serviço, pela primeira vez, principalmente, será que isso funciona para mim? Então, todas as outras crenças, elas são derivadas dessa. Se a pessoa tiver certeza que aquilo funciona para ela, o restante das objeções vai ser mais fraca. Então, ela vai ter menos barreiras, digamos assim, se ela tiver certeza que aquilo funciona para ela. Outras objeções frequentes também em qualquer mercado são: será que o vendedor é confiável? Será que eu vou conseguir usar essa solução? E se eu não gostar, o que acontece? Não tenho tempo para isso. Não tenho dinheiro. Nunca ouvi falar disso. Ninguém pode saber que eu comprei. Não preciso disso agora. Preciso consultar alguém antes de comprar. Ou tenho medo do processo. Então, todas essas outras objeções aqui, se a pessoa tiver certeza que funciona para ela, as outras objeções são mais fáceis de você contornar. Mas essa daqui tem que estar sempre bem estruturada, tá? Nas próximas aulas, na próxima aula, na verdade, nós vamos falar sobre as objeções e gatilhos mentais, e vocês vão começar a encaixar as peças dentro desse quebra-cabeça que a gente fez aqui até agora do cérebro rei, para começar a percorrer o tabuleiro da Matrix. Mas por enquanto, a nossa missão número 4 vai ser olhar para as principais objeções que foram passadas aqui nessa aula, anotar quais que são as possíveis objeções que passam na mente de uma pessoa que impedem ela de se tornar um cliente seu, e aceitar o chamado da jornada do herói para se tornar um cliente seu. E nesse momento, a gente vai só olhar para o problema, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre como solucionar isso, mas, por enquanto, você vai se concentrar apenas nessas objeções, nesses problemas, e entender esses pontos fracos que podem estar presentes aí nas tuas vendas e cumprir a tarefa no grupo do WhatsApp. É isso aí, então. Espero que você tenha conseguido juntar todo esse conteúdo, formar tuas ideias, fazer tuas anotações. Agora é só cumprir a missão e a gente se vê na próxima aula. Straight from the underworld, coming from the underground. Motherfuckers better watch out for the male hounds. I never been the motherfucking gang that you all down.